Tem algo seriamente errado com as fazendas na Irlanda. Todo verão, quando eu era criança, minha família ia visitar nossos parentes no noroeste da Irlanda, numa região rural, com pouca gente. Saindo da nossa casa na Inglaterra, a gente fazia uma viagem de carro pela Escócia, antes de pegar um ferry que atravessa o mar da Irlanda. Depois de mais umas 3 horas dirigindo pela última fronteira do Reino Unido, meus 2 irmãos mais velhos e eu já sabíamos quando estávamos perto da fazenda dos nossos parentes, porque as estradas rurais de repente ficavam esburacadas pra caramba. O noroeste da Irlanda é uma parte de tirar o fôlego do país. A costa atlântica é selvagem e acidentada, com colinas verdes pastoris e montanhas nebulosas. As vilas são muito tradicionais, cercadas por inúmeras fazendas, campos de vacas e ovelhas. Minha família e eu sempre ficávamos na casa de fazenda da minha avó, que se destaca à distância por causa da pintura vermelha bem vibrante. Esses parentes são do lado da minha mãe, e embora o noroeste e até o resto da Irlanda, aliás, seja muito pouco povoado, a família da minha mãe é enorme. Ela tem uma dúzia de irmãos, o que sempre me deixou de queixo caído e, além disso, tenho tantos primos que ainda não conheci todos. Eu sempre gostei muito dessas férias de verão na fazenda, onde eu passava todos os dias brincando pelos arredores e alimentando os diferentes animais da fazenda. Embora eu geralmente brincasse com meus 2 irmãos mais velhos na fazenda, quando eu tinha 12 anos, eles já eram velhos demais para brincar comigo e preferiam ir para casa de algum primo perto para andar de motocross ou jogar videogame. Então eu ficava mais na fazenda sozinho. Por sorte, eu tinha uma prima, a Granny, que morava perto e tinha mais ou menos a minha idade. A Granny era uma garota moleque, então a gente gostava mais ou menos das mesmas coisas. Eu adorava aquele lugar, e meus irmãos e meu pai também. Na verdade, a gente gostava tanto do noroeste da Irlanda que até falamos em nos mudar para lá. Mas por algum motivo estranho, embora minha mãe sempre sentisse falta da família, ela era totalmente contra qualquer ideia de mudança. Sempre que a gente perguntava por quê, ela tinha uma resposta diferente. Não tinha emprego suficiente, era muito isolado e por aí vai. Mas, infelizmente para minha mãe, a gente sempre deixava as decisões da família por maioria de votos. Então, se 4 dos 5 quiséssemos nos mudar para o noroeste da Irlanda, a gente ia. Numa dessas noites de verão na fazenda, sem meus irmãos, nem a Granny para brincar, meu tio Dave, que administrava a fazenda da família, me pergunta se eu queria ir com ele ver um bezerro nascer numa das fazendas próximas. Como nunca tinha visto um bezerro recém-nascido antes, eu aceitei com entusiasmo. Depois de 10 minutos dirigindo pela estrada de terra esburacada, paramos na entrada de um campo de vacas bem grande onde, esperando pelo meu tio Dave, estavam outros 3 fazendeiros. Sabendo o tamanho da minha família irlandesa, eu achei que provavelmente era parente desses caras também. Ao sair do carro, esses 3 fazendeiros me encararam imediatamente, parecendo chocados e bravos. Indo em direção ao meu tio Dave, um dos fazendeiros grita para ele: "Que diabos esse moleque tá fazendo aqui?" Um pouco surpreso com a hostilidade, eu ouvi meu tio Dave responder: "Ele precisa saber. Vocês sabem tão bem quanto eu que eles não podem se mudar para cá." Sentindo-me bastante desconfortável com essa discussão, fiquei meio confuso. O que eu preciso saber? E mais importante, por que a gente não pode se mudar para cá? Antes que eu pudesse me virar para o tio Dave e perguntar, os 4 homens interromperam a discussão rapidamente e entraram pelo portão do campo. Seguindo os homens para dentro do campo de vacas, o fim da tarde já estava escuro, e sem querer estragar meus tênis bons pisando em qualquer bosta de vaca, eu andei com muito cuidado e devagar. Tão devagar, na verdade, que me separei do grupo, do meu tio. Tentando seguir as vozes pela escuridão e pela grama alta, parei de repente, porque na minha frente, me encarando com olhos arregalados, estava uma vaca muito grande, tão grande que, a princípio, eu a confundi com um touro. No passado, meu tio Dave me tinha avisado para não brincar nos campos de vacas, porque se as vacas estão com os bezerros, elas podem te atacar. Vendo aquela vaca enorme me encarando, fiquei mesmo com muito medo, porque já sabendo o quão assustadoramente rápidas as vacas podem ser, eu sabia que se ela me atacasse, havia pouca chance de eu escapar. Felizmente a vaca ficou exatamente onde estava, antes de perder o interesse em mim e ir embora. Eu sei que parece ridículo falar sobre meu encontro assustador com uma vaca, mas eu era um menino da cidade, afinal.
Embora eu regularmente alimentasse as vacas na fazenda da família, esses animais ainda me pareciam meio estranhos, mesmo depois de todos esses anos. Esquecendo meu encontro próximo, continuei tentando encontrar meu tio Dave. Finalmente os encontrei no canto do campo. Ao me aproximar do grupo do meu tio, vi que eles não estavam sozinhos. Ao lado deles estavam mais 3 homens e uma mulher, todos vestidos com roupas de fazendeiro. Mas, surpreendentemente, minha prima Granny também estava com eles. Fui até a Granny para cumprimentá-la, mas ela nem pareceu perceber que eu estava lá. Ela estava muito ocupada olhando para alguma coisa atrás do grupo de fazendeiros. Curioso para saber o que a Granny estava olhando, me movi para ver melhor. E o que eu vi foi outra vaca, uma vaca vermelha normal, deitada na grama. Tirando meu celular para ligar a lanterna, percebi rapidamente que devia ser a vaca que estava parindo. Sua barriga estava inchada e havia manchas de sangue na grama ao redor. Mas então eu vi outra coisa. Do outro lado dessa vaca vermelha, aninhado, na grama embaixo dos arbustos, estava o bezerro. E infelizmente ele estava morto. Mas o que me preocupou muito não foi o fato de o bezerro estar morto. O que me preocupou foi sua aparência. Embora a cabeça do bezerro estivesse coberta de pelos vermelhos e viscosos, o resto não estava. O resto não tinha pelo nenhum, só pele. E o que fez cada fibra do meu corpo se arrepiar foi que o corpo daquele bezerro, seu corpo frágil de bebê, era de um humano, enrolado em posição fetal. Sua cabeça era mesmo de um bezerro, mas o que eu deveria estar vendo como 2 pernas dianteiras e traseiras eram, na verdade, 2 braços e 2 pernas humanas, nem mais longos nem mais curtos que os meus. Sentindo-me aterrorizado e ao mesmo tempo incrédulo, deixei o bezerro, ou seja lá o que fosse, para voltar para a Granny, o tempo todo virando a lanterna para o bezerro, como se para ver se ele ainda tinha a mesma aparência. Antes que eu pudesse voltar para o grupo de adultos, a Granny me parou. Com uma expressão de preocupação no rosto, ela me olhou em silêncio antes de dizer: "Você não devia estar aqui." Era para ser um segredo. Contando a ela que o tio Dave me tinha trazido, perguntei então o que diabos era aquilo. "Não posso te dizer," ela disse. Isso era para ser um segredo. 20 ou 30 minutos depois, estávamos todos parados, como se estivéssemos esperando por alguma coisa, antes das luzes de um veículo entrarem no campo e um homem sair para vir até nós. Esse homem não era fazendeiro. Era algum tipo de veterinário. O tio Dave e os outros o levaram para cuidar da mãe do bezerro. E enquanto ele o fazia, eu e a Granny fomos obrigados a esperar dentro do trator de um dos homens. Ficamos dentro do trator por um tempo que pareceu horas. Embora fosse verão, a noite estava muito fria e eu só estava usando uma camisa de futebol e shorts. Tentei arrancar mais informações da Granny sobre o que estava acontecendo, mas ela não queria falar sobre isso, ou pelo menos, não tinha permissão para falar sobre isso. Por sorte, minha determinação por respostas a venceu, porque mais de 1 hora depois, sem nada além do ar frio da noite e do silêncio constrangedor para nos acompanhar, a Granny finalmente cedeu. Isso acontece a cada 2 anos em todas as fazendas daqui, mas não podemos falar sobre isso. Dá azar. Então me lembrei de algo. Quando meu pai disse que queria que nos mudássemos para cá, minha mãe foi totalmente contra. Se alguma coisa. Ela parecia assustada só de pensar nisso. Quase com medo de saber a resposta, eu me animei para perguntar à Granny: "Minha mãe sabe disso?" Sentada rigidamente no banco do motorista, a Granny torceu o pescoço para mim. "Claro que ela sabe," revelou Granny. "Todo mundo aqui sabe." Agora fazia sentido. Não admira que minha mãe não quisesse se mudar para cá. Ela nunca pareceu animada quando planejávamos visitar, o que era estranho para mim, porque minha mãe claramente amava sua família. Então me lembrei de outra coisa. Há alguns anos, lembro-me de ter acordado no meio da noite dentro da casa de fazenda, e eu conseguia ouvir as vacas da fazenda gritando. Os gritos eram tão altos que eu nem consegui voltar a dormir naquela noite. Na manhã seguinte, correndo, para tomar café da manhã para ir brincar na fazenda, o tio Dave me disse firmemente a mim e meus irmãos para ficarmos longe do curral. Ele nem deu uma explicação. Mais tarde naquela noite, depois do que devem ter sido umas boas 3 horas, meu tio Dave e os outros vieram até o trator. Apertaram a mão do tio Dave, o veterinário entrou em seu veículo e saiu do campo. Então percebi que 2 dos outros fazendeiros estavam carregando uma sacola preta ou algo assim.
cada um segurando as pontas separadas enquanto caminhavam. Eu podia ver que havia algo pesado lá dentro, e meu primeiro pensamento foi que eles estavam carregando o bezerro abatido, ou seja lá o que fosse, embora. Parecendo que todos estavam indo embora agora, o tio Dave veio até o trator para dizer que estávamos voltando para a casa de fazenda e que iríamos deixar a Granny em casa. No caminho, depois de deixar a Granny em casa, voltamos pela estrada de terra, onde eu e o tio Dave ficamos em silêncio completo. O tio Dave dirigindo, apenas olhando para o trecho de estrada à nossa frente, e eu olhando silenciosamente para ele. Quando chegamos de volta à casa de fazenda, eram 2 horas da manhã e a fazenda estava em silêncio absoluto. Parando na frente da fazenda, o tio Dave desligou o motor do carro. Sem dizer uma palavra, ambos permanecemos em silêncio. Eu me senti muito sem jeito para perguntar a ele o que eu tinha acabado de ver. Mas eu sabia que ele estava esperando que eu fizesse isso. Sem dizer uma palavra um para o outro, o tio Dave se virou do banco do motorista para mim, e ele me contou tudo o que a Granny não tinha. Você não vê agora porque você não pode se mudar para cá, ele disse. Tem alguma coisa errada com esse lugar, filho. Esse lugar é amaldiçoado. Sua mamãe sabe. Ela sabe desde que era criança. É por isso que ela não quer que você more aqui. Por que isso acontece? Perguntei a ele. Isso vem acontecendo há gerações, filho. Por centenas de anos, os animais do condado têm dado à luz essas coisas. A maneira como meu tio Dave estava me explicando tudo isso era quase como uma confissão, como se ele quisesse contar a verdade sobre o que estava acontecendo aqui a vida toda. Não são só as vacas, são os porcos, as ovelhas, os cavalos e até os cachorros. Os cachorros é sempre a mesma coisa. Eles têm a cabeça como de costume, mas o corpo é sempre diferente. Foi só agora, depois de uma noite longa e aterrorizante, que eu comecei a ficar emocionado e eu estava completamente exausto. Percebendo que era demais para um menino lidar, acho que meu tio Dave tentou me tranquilizar. Não se preocupe, filho. Eles nunca vivem. Embora eu quisesse todas as respostas, agora eu sentia como se soubesse demais. Mas havia mais. Uma coisa que eu ainda queria saber. O que eles fazem com os corpos? Não se preocupe com isso, filho. Só diga à sua mamãe que você sabe, mas não conte aos seus irmãos ou ao seu pai agora. Ela nunca quis que eles soubessem. Na manhã seguinte, repensando constantemente tudo o que aconteceu na noite anterior, procurei minha mãe pela casa de fazenda. Felizmente, ela estava sozinha em seu quarto dobrando roupas, então aproveitei a oportunidade para conversar com ela em particular. Entrando em seu quarto, ela me perguntou como foi ver um bezerro nascer pela primeira vez. Olhando para seu sorriso caloroso, minha boca se abriu para falar, mas nada saiu, e instantaneamente. Minha mãe soube o que aconteceu. Eu poderia matar seu tio Dave, ela disse. Ele disse que ia ser um parto normal. Desabando em lágrimas bem na frente dela, minha mãe veio me confortar em seus braços. Está tudo bem, meu bem. Não, precisa ter medo. Depois que ela tentou me explicar o que a Granny e o tio Dave já tinham me contado, sua atitude reconfortante de repente ficou séria. Juntando as mãos de cada lado dos meus braços, minha mãe se abaixou, no nível dos meus olhos, e com a expressão mais séria que eu já tinha visto, ela me exigiu. Escuta, meu bem, o que quer que você faça, não se atreva a contar aos seus irmãos ou ao seu pai. Eles nunca podem saber. Vai ser nosso pequeno segredo, ok? Ainda com lágrimas nos olhos, balancei a cabeça em silêncio para ela. Bom, menino, ela disse. Voltamos para a Inglaterra uma semana depois. Nunca contei aos meus irmãos ou ao meu pai a verdade sobre o que vi, sobre o que realmente acontece nessas fazendas, e me recusei a voltar a pisar no noroeste da Irlanda. Mas a coisa é que recentemente voltei à Irlanda anos depois, na minha idade adulta, e em minhas viagens descobri que minha mãe e o tio Dave não estavam me contando toda a verdade. Essa maldição não era regional, e às vezes eles vivem. Esta história teve uma atualização. Um mês depois daquela experiência no verão, eu fiz o que qualquer outro garoto de 12 anos faria, espero. Continuei minha vida da melhor forma que pude. Embora nunca tenha superado o que aconteceu, tendo que lidar com pesadelos constantes e noites sem dormir, durante aqueles anos estranhos da adolescência, de alguma forma eu consegui me virar. Quando me tornei um rapaz, finalmente consegui entrar na universidade. Foi durante a faculdade que conheci alguém, e por alguém, quero dizer uma garota. O nome dela era Lauren.
E engraçado, ela era irlandesa. Mas felizmente, Lauren era do sul, bem mais distante do que o noroeste. Nós já estávamos namorando há mais de um ano, e as coisas continuavam indo surpreendentemente bem entre nós. Tão bem, na verdade, que Lauren insistia que eu conhecesse a família dela em casa. Desde aquele verão no noroeste, eu nunca mais tinha pisado em solo irlandês. Embora eu soubesse que a maldição que me assombrava por mais de 10 anos era apenas um fenômeno regional, a ideia de voltar ao país onde minha experiência aconteceu era demais para minha mente aguentar. Mas Lauren estava tão animada com a ideia, e mais cedo ou mais tarde, eu sabia que isso acabaria acontecendo. Então, engoli meu trauma de infância da melhor forma que pude, e nós dois fizemos planos para visitar a família dela no verão seguinte. Ao contrário do noroeste, uma paisagem remota encravada no topo do país, a família de Lauren morava no interior, a apenas 1 ou 2 horas da cidade. Pegamos um voo curto da Inglaterra, depois saímos da rodovia e entramos nas estradas rurais, onde me surpreendi ao ver o quão plano tudo era, em contraste com a terra montanhosa e acidentada onde passei muitos verões da minha infância. A família de Lauren morava em uma vila rural muito pequena, mas adorável, com não mais de 400 pessoas, e cercada por muitas fazendas, campos de vacas e uma extensão muito longa de pântano. Como qualquer namorado indo conhecer a família da namorada pela primeira vez, eu estava muito nervoso. Mas como era a minha primeira vez de volta na Irlanda depois de tanto tempo, eu estava mais nervoso do que gostaria de ter estado. Acontece que eu não tinha motivos para ficar tão preocupado, pois achei a família de Lauren muito acolhedora. A mãe dela era muito calorosa e reconfortante, muito parecida com a minha, e o pai dela era um cavalheiro educado e antiquado. Lauren também tinha 2 irmãos mais novos com quem me dei bem. Eles eram muito ligados aos esportes, o que nos uniu. E assim como Lauren me avisou, eles não conseguiam deixar de imitar meu sotaque inglês sem graça em qualquer oportunidade. No quintal, que era basicamente um pequeno campo, os irmãos de Lauren até me mostraram como jogar hurling, que, se você não conhece, é tipo hóquei, só que você pode usar as mãos. Minha prima Granny tentou me ensinar uma vez, mas depois de muitos anos sem praticar, eu me embaracei um pouco. Se não era hurling que eles estavam me ensinando, era uma série de gírias gaélicas, Pogmotoin, sendo a única que eu lembro. Alguns dias e assados vegetarianos depois, as coisas estavam indo surpreendentemente bem. Embora a família de Lauren tivesse gostado de mim, incluindo o border collie deles, Dexter, minha mente ainda não estava tranquila. Sabendo que eu estava de volta ao país onde meu trauma de infância aconteceu, como na maioria das noites desde os meus 12 anos, eu simplesmente não conseguia dormir. Olhando para o teto no escuro, devo ter ficado naquela posição por horas. Quando o amanhecer começou a entrar pelas cortinas do quarto, olhei meu celular e percebi que já eram 5 da manhã. Aceitando que o sono não ia chegar, deixei Lauren dormindo tranquilamente para dar um passeio matinal pelas estradas rurais. Saindo da casa e do portão silenciosamente, Dexter, o cachorro da família, me seguiu até a rua sem saída, como se esperasse ir comigo. Eu não tinha certeza se Dexter tinha permissão para andar sozinho, mas como parecia que sim, deixei ele me acompanhar. Seguindo a estrada que saía da vila, eu finalmente desci por um caminho estreito de cascalho. Passando pela propriedade isolada de uma fazenda, continuei pelo caminho de cascalho até chegar à periferia de um pântano. Embora existam pântanos no noroeste, eu nunca tinha estado em um. Então aproveitei a oportunidade para explorar algo novo. Começando a explorar o pântano, tropecei em uma trilha que me levou por uma floresta artificial. Parece que quanto mais eu andava, mais coisas eu descobria, porque seguindo a mesma trilha pela floresta com Dexter, descobri uma linha férrea estreita, usada para transportar turfa, cortando as árvores artificiais. Agora, curioso para saber para onde essa ferrovia poderia me levar, deixei a trilha para segui-la. Passando por fileiras intermináveis de tábuas de madeira, de repente ouvi um farfalhar lá longe nas árvores. Seja lá o que fosse, parecia grande, e acreditando que provavelmente era um veado, entreabri meus olhos cansados no escuro das árvores para vê-lo. Embora o interior estivesse muito escuro para distinguir uma forma visível, eu ainda conseguia ouvir o farfalhar se aproximando, o que é estranho, pois se fosse um veado, provavelmente manteria uma distância segura. Seja lá o que fosse, provavelmente um veado, Dexter sentiu que a coisa estava por perto.
Soltando um rosnado profundo e gutural, como se sentisse perigo, Dexter correu para as árvores atrás do que quer que fosse. Dexter! Dexter, volte! Gritei atrás dele. Quando meus gritos e assobios não surtiram efeito, recorri a chamá-lo. Em um sotaque irlandês mais familiar, porém falso, enfatizando o R. Dexter, Dexter. Ainda sem Dexter à vista, voltei a assobiar por vários minutos, com medo de ter perdido o cachorro da minha namorada. Felizmente, para o bem do meu relacionamento com Lauren, Dexter voltou. Continuando a seguir pela linha férrea, fomos levados para fora da floresta e de volta ao pântano exposto. Consultando o horário no meu celular, vi que já passava das 7 da manhã. Querendo voltar para Lauren agora, resolvi continuar pela ferrovia na esperança de que me levasse na direção da estrada principal. Enquanto tentava voltar, Dexter começou a vagar pelo pântano, procurando cheiros quando de repente começou a cavar em uma seção de terra úmida. Tentando chamar Dexter de volta para a ferrovia, ele ignorou meus gritos e continuou cavando freneticamente, tão freneticamente que tive que atravessar o pântano e pegá-lo. Quando cheguei a Dexter, ele ainda estava cavando obsessivamente, como se no fundo do pântano um osso saboroso o estivesse esperando. Puxando-o para longe sem usar muita força, vi que ele havia cavado um buraco surpreendentemente fundo e, para minha surpresa, percebi que havia algo lá embaixo. Cercando Dexter com meus braços, tentei dar uma olhada melhor no que quer que estivesse no buraco. Ainda enterrado sob a terra, o objeto era difícil de distinguir. Mas então, eu vi o que era o objeto, e quando vi, senti um arrepio instantâneo de déjà vu entrar no meu corpo. O que estava aparecendo no fundo do buraco era um rosto minúsculo, enrugado, de um bebê. Era um leitão abatido. Seus olhos estavam fechados e sem vida, e embora fosse difícil de ver sob a terra, eu sabia que esse leitão tinha vivido não mais do que alguns minutos, porque, saindo do rosto, a protuberância redonda do focinho minúsculo mal era perceptível. Acreditando que o leitão nasceu já em outro plano, me perguntei por que ele havia sido enterrado ali. É isso que os fazendeiros fazem aqui. Eles enterram seus animais natimortos no pântano. Quantos outros leitões foram enterrados aqui? Querendo esquecer isso rapidamente e voltar para a vila, um pensamento repentino e instantâneo entrou na minha cabeça. Você só viu a cabeça dele. Sentindo meu próprio coração acelerando no peito, meu próximo e único pensamento foi fugir dessa coisa abatida, mesmo que isso significasse correr até a cidade e pegar o primeiro voo de volta para o Reino Unido. Mas eu não posso deixá-lo. Eu preciso saber. Contendo Dexter, deixei ele continuar cavando. Raspando mais terra do buraco, puxei-o novamente, e foi aí que eu vi, olhando para a cratera do buraco, pude distinguir perfeitamente o corpo do leitão. Sua pele era rosa e sem pelos, coberta por 4 membros perfeitamente iguais, e na ponta de cada um desses membros havia 5 dedos cada, 10 dedos humanos e 10 dedos dos pés humanos. A maldição, ela me seguiu. Eu quero acreditar mais do que tudo que isso é simplesmente minha insônia, me fazendo ter alucinações, uma mera manifestação do meu trauma de infância. Mas então, na minha mente, ouvi novamente as palavras do meu tio Dave, ditas a mim 10 anos antes. Não se preocupe, filho. Eles nunca vivem. Dominado por um medo insuportável que eu só conhecia em meus pesadelos, resolvi deixar o leitão morto, ou o que quer que fosse aquilo, voltando pela ferrovia com Dexter, para seguir exatamente a rota pela qual havíamos vindo. Voltando para a vila, entrei pelo portão da frente da casa, onde o pai de Lauren veio me cumprimentar. Estávamos nos perguntando onde vocês dois tinham ido, disse ele, parado na entrada, esperando que eu respondesse. Tudo o que pude fazer foi simplesmente olhar para ele, sem palavras, enquanto me perguntava se, por trás daquele exterior acolhedor, ele sabia do segredo sombrio que eu acabara de descobrir. Nós caminhamos pelo pântano. Consegui murmurar. Assim que disse isso, o rosto sorridente e satisfeito do pai de Lauren mudou instantaneamente. Ele sabia que eu tinha visto algo, mesmo que eu nunca lhe dissesse onde tinha estado. Minha cara teria dito tudo. Eu não voltaria lá se fosse você, respondeu o pai de Lauren rigidamente. Aquela terra pertence à empresa. Eles não gostam muito de pessoas pisando por lá. Aceitando suas palavras de advertência, balancei a cabeça em resposta à sua expressão agora inanimada. Antes de entrar na casa, depois do café da manhã naquela manhã,
Torradas secas com cogumelos fritos, mas sem bacon. Puxei Lauren para um canto em particular para confessar a ela o que eu tinha visto. Deus querido, você realmente parece cansado. Por que você não deita por algumas horas? Mal processando as palavras que ela acabara de dizer, olhei severamente para ela, pronto para contar a Lauren tudo o que eu sabia, desde quando eu era criança, e desde aquela mesma manhã. Lauren, eu sei. Sabe o quê? Ela simplesmente respondeu. Lauren, eu sei sobre a maldição. Lauren agora parou em mim, parecendo um pouco assustada, mas, para minha própria surpresa, ela então me disse, meus irmãos têm te provocado de novo? Ela não sabia. Ela não tinha ideia do que eu estava falando, muito menos levar minhas palavras a sério. Mesmo que ela soubesse, sua cara teria me dito instantaneamente se ela estava mentindo ou não. Querido, acho que você deveria deitar. Você está começando a me preocupar agora. Lauren, eu encontrei algo no pântano esta manhã, mas se eu te dissesse o que era, você não acreditaria em mim. Nunca vi Lauren me olhar assim. Ela parecia não apenas confusa com as palavras que eu estava dizendo, mas, devido à seriedade delas, ela também parecia muito preocupada. Bem, o quê? O que você encontrou? Eu não podia contar a ela. Eu sabia que se eu contasse a ela naquele momento, ela me olharia como se eu fosse louco. Mas ela tinha o direito de saber. Ela cresceu aqui e ela merecia saber a verdade sobre o que realmente acontece. Eu já tinha certeza de que o pai dela sabia. A maneira como ele me olhou praticamente entregou tudo. Se a mãe de Lauren também sabia, isso ainda estava em aberto. Vou te mostrar. Vamos voltar ao pântano esta tarde e você pode ver por si mesma. Mas não conte aos seus pais, apenas diga a eles que vamos dar um passeio pela rua ou algo assim. Naquela tarde, embora eu ainda não tivesse dormido, eu e Lauren saímos da vila e fomos em direção ao pântano. Eu disse a ela para trazer Dexter conosco, para que ele pudesse encontrar o cheiro do leitão morto. Mas, para minha irritação, Lauren também trouxe uma bola de tênis para Dexter e, por algum motivo, um taco de hurling para bater nela. Chegando ao pântano, atravessamos a floresta artificial e a ferrovia, eventualmente nos levando à área onde Dexter havia cavado o buraco. Procurando com Lauren pela superfície irregular do pântano, o leitão morto e até mesmo o buraco que o continha, não estavam em lugar nenhum. Muito ocupado importunando Lauren para jogar a bola para ele, Dexter não nos ajudou. E sem o nariz dele, aquele leitão era basicamente uma agulha em um palheiro muito úmido. Cada metro quadrado do pântano parecia muito semelhante ao próximo. E enquanto continuávamos procurando, estávamos realmente nos afastando de onde o buraco deveria ter estado. Mas eventualmente eu o encontrei. E a razão pela qual demoramos tanto para fazê-lo foi porque alguém o enterrou novamente. Pegando o taco de hurling de Lauren, ou o que ela simplesmente chamava de hurl, usei-o como uma pá para escavar. Novamente o buraco. Continuei cavando. Cavei até que o buraco estivesse tão fundo quanto Dexter o havia feito, continuando a cavar sem sucesso. Eventualmente fiz o buraco mais fundo do que eu me lembrava, até perceber, quer eu realmente aceitasse ou não, o leitão não estava lá. Não. Merda, exclamei. O que foi? Lauren perguntou atrás de mim. Você não consegue encontrá-lo? Lauren, ele sumiu. Ele não está aqui. O que sumiu? Pelo amor de Deus, querido, apenas me diga o que estamos procurando. Era inútil. Se ele já tinha estado ali, o leitão tinha sumido. E eu sabia que tinha que contar a verdade para Lauren. Sem uma única prova, levantando-me derrotado, virei-me para ela. Tudo bem, querida. Expirei. Vou te contar a verdade. Mas o que eu encontrei esta manhã não foi a primeira vez. Você se lembra de eu ter te contado sobre a fazenda da minha avó? Quando estava prestes a contar tudo a Lauren, do começo ao fim, vi algo ao longe por cima do ombro dela. Olhando com olhos cansados em direção à floresta, o que vi foi a silhueta de algo espiando por trás de uma árvore. Tentando piscar o embaçamento dos meus olhos, a silhueta não ficou mais clara para mim, deixando-me me perguntando se o que eu estava vendo era outra pessoa ou um animal. Percebendo que algo atrás dela tinha minha atenção, Lauren virou o corpo para longe de mim e em pouco tempo, ela também viu a silhueta, olhando de longe para nós dois. O que é aquilo? Ela perguntou. Tirando o celular do bolso, Lauren então usou a câmera para aproximar o que quer que estivesse nos observando, e enquanto eu esperava Lauren confirmar o que era através dos pixels na tela dela, eu só fiquei cada vez mais ansioso.
Até que, quebrando o silêncio ao nosso redor, Lauren gritou na minha frente: "Meu Deus!"